Sejam muito bem-vindos ao Recultura, o podcast da Peak Digital, para falar de assuntos sobre cultura, performance, resultados e como que você pode usar essa ferramenta poderosíssima, que é a cultura corporativa, para ter um time mais engajado e cumprir um propósito na tua empresa aí, e no final do dia, todo mundo tá atrás, né, do resultado, da performance e do propósito. E hoje nós estamos aqui com uma profissional que eu nunca disse isso para ela, mas admiro desde o primeiro e-mail que eu recebi. Eu fiquei admirado com, né, a profundidade da análise das informações que ela fez num curto espaço de tempo e sintetizadas ali num pequeno documento. Então eu falei: "Poxa, preciso conversar, né, com essa profissional do RH, pra gente saber um pouco mais, pra gente entender e conseguir compartilhar com vocês essas informações". Então eu tô hoje aqui com a Suzy Garcia. Suzy, se apresenta para o pessoal. Ah, bom, eu sou a Suzy Garcia, trabalho no escritório de advocacia, e é um prazer estar aqui com vocês e também, admiro o Marcos também desde os primeiros contatos, acho, todas as informações que eu tive foram muito completas, as coisas muito bem fechadas, né, do produto que foi apresentado, então a admiração é mútua. Obrigado, Suzy. E o Recultura é oferecimento da Peak Digital. A Peak Digital é uma plataforma de saúde financeira para colaboradores de empresas conveniadas, onde a gente oferece empréstimos sem juros para funcionários de empresas, para ajudar você a fortalecer a tua cultura. Você que está aí muitas vezes pensando em manual de cultura, como que você escreve, como que você implementa uma cultura, muitas vezes o problema financeiro do colaborador é um impeditivo, é um bloqueio para isso. Então, a Peak está aí para te ajudar e eu prometo que esse é o único jabá que a gente vai fazer durante o programa. A gente tá aqui mesmo para conversar com a Suzy. Suzy, como que você chegou nesse mercado de recursos humanos, de pessoas? Como é que é a tua trajetória? Como que foi a tua carreira até então? Bom, começa já na faculdade, né, eu fiz administração de empresas e quando eu estava, fazendo esse lá na graduação, acho que cada semana eu trocava de ideia de que área que eu ia seguir. Uma hora era tinha aula de economia, eu queria ser economista, tinha aula de direito, eu queria ser fazer direito. Mas conforme o curso foi avançando, eu fui me interessando muito pela área de RH, né, então já começou lá nessa área. E a minha primeira, oportunidade, profissional nem foi no RH, foi numa área administrativa, mas eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar com pessoas que sempre me orientaram muito na carreira. Então eu tive os meus mentores e acabei indo, trabalhar, com um dos sócios da empresa que eu trabalhava, e ele me convidou para desenvolver uma nova área, uma nova linha de prestação de serviço. E aí quando eu cheguei nessa posição, eu falei: "Nossa, mas a gente tem, um tipo de profissional para o resto da empresa, e para essa área aqui é outro tipo de profissional". Daí a gente começou a estruturar, eh, várias políticas, desde que tipo de pessoas que a gente, contratar, qual seria a carreira, e aí eu acabei entrando bastante nessa área e me apaixonei, é uma área apaixonante realmente. Você tem passagem por lugares importantes, você me disse. Sim, comecei na Arthur Andersen, depois, fui para o BCG, o The Boston Consulting Group, que foi, para mim, um divisor de águas também, experiência e entendimento, porque é uma carreira de consultor, uma carreira muito, individualizada. Então, e é uma carreira, assim, muito rápida. Então, para mim, foi um divisor, assim, está no estado da arte as consultorias. Passei depois por, empresas de engenharia, porque para mim, eu precisava ter uma noção um pouco mais de escala, né, ao invés de ter uma carreira sair de uma carreira muito individual para uma escala maior, e isso a engenharia permite, porque realmente são muitos funcionários. Imagino. Depois, entrei para o setor jurídico, fui trabalhar num escritório de advocacia grande aqui de São Paulo, o Rosine Freire, e lá também foi um grande aprendizado, né, de lidar assim, eu comecei trabalhando com engenheiros, com administradores, depois fui para, advogados, passei novamente pela Integration, que é uma empresa de consultoria, estratégica, e, fui para a área de comunicação. E hoje estou novamente no escritório de advocacia, que é o Marcos Martins Advogados. Mas tem uma coisa que a gente conversou antes do podcast, que você me disse que tem algo em comum em todos os lugares que você passou, né? Que é a Sim, matéria-prima, né? Quando eu vou exato. para software, a matéria-prima é a tecnologia, né? Quando eu vou, sei lá, para varejo, a matéria-prima tá ali no estoque, né? Móveis, Uhum. eletrodomésticos ou produto. Qual que é a matéria-prima do teu setor? Pessoas, né, prestação de serviço especializado são as mentes, né, as cabeças. Então,
E isso é importante, assim, a gente ter, uma série de componentes que proporcionem que as pessoas, deem o melhor delas, no sentido dos talentos, do que ela tem para oferecer de um serviço que é bastante, sofisticado, né, complexo, né, que tem bastante responsabilidade e impacto direto no negócio das empresas que a gente atende. Então, vou direto para a pergunta central do nosso podcast. E eu já ouvi muitas respostas, né? Algumas não todas muito semelhantes, mas eu sempre gosto de ouvir dos nossos convidados. O que é cultura para você? Cultura, parece uma coisa etérea, né, É, com certeza não é um montão de slide ou então um quadro que a gente pendura na parede. Cultura é o que a gente vive dentro da empresa. Normalmente, assim, quando as pessoas começam a estudar cultura, falam assim: "Olha, você quer saber a cultura de uma empresa? Olha para quem fundou a empresa", porque acaba sendo reflexo, né. Mas, isso, assim, é bem mais complexo que isso. A cultura é o que a gente percebe até que o fundador da empresa quer e como a gente traduz isso na nossa vida. Então, uhum. é o caldo de como a gente age, como a gente se comporta, o que que a gente crê, o que que a gente faz, dentro de uma organização. E tenho conversado com alguns profissionais, né? Eu tenho visto que algumas empresas estão se despertando para a cultura a partir de agora, né? Algum talvez mais recente, principalmente para alguns segmentos do mercado, talvez os segmentos de tecnologia, alguns segmentos Uhum, tenham feito isso há mais tempo. E tenho visto muitos empreendedores dizerem: "Ah, vou contratar um RH, vou contratar um especialista de RH para implantar a minha cultura". A cultura começa no RH ou começa no fundador? a cultura começa no fundador e ela tem que ser, o RH pode ajudar a desdobrar essa cultura, né, um processo realmente de desdobrar essa cultura, é muito mais o RH acaba sendo um gestor de um projeto, eu diria, né. Como que você desdobra essa cultura em políticas de pessoas, em políticas de atendimento, às vezes em políticas até da logística, né. Então como que eu vou atender a pessoa? Vai ser Pegou alguma coisa na hora, sai o que ela pediu, né, a encomenda do cliente, eu digo que ela está já desde do presidente ao porteiro, né, a gente tem que Uhum. ter a cultura desdobrada em todos os, aspectos, né, como a gente responde o e-mail, como a gente recebe as pessoas, a recepcionista, como a gente serve o café, como que eu atraio as pessoas, então isso tem que estar tudo se conversando. Então o papel do RH, e ele não é sozinho, né, ele orquestra isso, mas, a cultura quem faz são as pessoas que estão lá dentro. E sim, o fundador tem um papel preponderante nisso. E se o fundador ele influencia diretamente, acho que eu posso usar o termo se ele determina qual que é a cultura, né? Eu poderia dizer que o RH ele documenta e implementa essa cultura, ou você pensa diferente disso? Eu acredito assim que a forma que as pessoas da liderança, né, o fundador, as pessoas da liderança agem, a gente imita, né, a gente tenta fazer. O que o RH tem que fazer é colocar isso em síntese, né. O RH ou as pessoas de liderança, normalmente é o RH, porque é quem tem mais expertise para fazer isso, mas não necessariamente precisa ser uma atividade exclusiva do RH. Até É porque todo mundo tem que estar envolvido, né? exato, exato. Então, por exemplo, a gente está conduzindo um projeto agora de cultura por uma situação que nós passamos por uma incorporação de outro escritório. Então, a gente está num processo de entender, primeiro, com o sócio fundador, o que que ele gostaria de ter para o legado da cultura das próximas gerações. E também conversar com os sócios que chegaram, como que a gente quer, que escritório que a gente quer para o futuro. Aí sim, a gente começa a olhar, os nossos processos, eles estão alinhados ou não estão alinhados com essa cultura? Eu preciso entender das pessoas que estão aqui dentro do escritório, né, quem não é sócio, quem não é liderança, a cultura percebida é a desejada, né, a que os sócios, o que o sócio fundador quer? Quais são os gaps disso? Como que eu trato esses gaps, né? E a gente não pode esquecer também, não só das políticas internas e processos, da razão de ser de qualquer empresa, que é o cliente. A jornada do cliente, como que ele percebe a cultura, né. Então, se a gente olhar, às vezes, e tem vários exemplos, né, na história de negócios do Brasil, fala assim: essa empresa aqui tem uma cultura bem, bem, vamos dizer assim, Agressivo. agressiva, né". Isso reverbera também no mercado. Então a gente precisa olhar como que a gente é percebido no mercado, porque
qualquer um que está dentro da empresa é um portador da cultura. Sim. Ele pode falar bem ou pode falar mal. Não, não, isso aqui é só para tá só no slide, né, mas isso aqui Uhum. na verdade não é assim. Então, a gente tem que olhar todos os pontos de contato com o cliente também para a gente fechar todas as pontas, né. Então, internamente ela tem que ser, entendida, né, o que nós gostamos de fazer, o jeito que a gente vai operar, o jeito que a gente vai atender o cliente é dessa forma, e a gente tem que atrair pessoas que sejam consonantes também com essa forma que a gente está determinando, né. Tem um case muito bacana de cultura pra mim, que é o da Ambev, que é Uhum. isso que você falou, é uma cultura um pouco na linha mais de agressividade, de resultados, Resultado. mas não deixa de ser cultura. Sim, E muitas pessoas, ex-colaboradores da Ambev ou atuais que a gente conversa, eles gostam da cultura ou sim, ficaram muito felizes de terem participado disso, né. E não sei em que cargas d'água, algum momento ficou subentendido no mercado que a cultura era piscina de bolinha, que era o uhum, casual day, né, que, uhum, era muito mais essa questão de aquilo que faz a pessoa se sentir bem, né, uhum. e essa não é uma realidade. Como é que você vê essa questão dos colaboradores, dos novos recrutamentos versus uma cultura, né? Existe esse negócio: "Eu não gosto da cultura desse lugar", se eu não gosto, talvez eu não deveria estar lá, né? Uhum. Olha, eu acho que começa realmente no processo de recrutamento e seleção, e aí sim eu acho que é uma expertise da área de RH, dos recrutadores, entender, olha, nós funcionamos dessa forma, né? Essa pessoa, ela, como que ela funciona, né? Então existem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer essa percepção. Lógico que normalmente as pessoas que estão no recrutamento e seleção são pessoas treinadas com esse olhar para poder fazer essa comparação. O RH vai olhar, lógico, vai olhar a parte técnica até um nível de profundidade, depois ele tem que passar para a área técnica olhar, mas principalmente a missão do RH é olhar o perfil, né, e ver se esse perfil vai combinar com a cultura como geral, com essa equipe, com a função que a pessoa vai realizar, porque se a gente está entrevistando alguém que é muito criativo e ela vai trabalhar numa área mais de processos, as pessoas você vai se frustrar em uma semana. Ou o contrário, né, eu colocar uma pessoa criativa numa área mais de processo, de coisas mais repetitivas, também vai se frustrar. Então, começa assim, desde a contratação, analisando desde da aderência à posição, ao cargo, mas principalmente se no longo prazo a pessoa vai ficar feliz lá, se ela É, vai se sentir bem e vai conseguir progredir. é. Eu concordo muito com isso, eu estou no mercado de tecnologia barra mercado financeiro já há algum tempo, e a gente percebeu isso várias vezes, né. Ah, mercado financeiro e de tecnologia, então os profissionais você vai contratar economista, administrador, né, engenheiro, e essa pessoa, teoricamente, por ser do mesmo mercado, estaria alinhado com a cultura. Nunca poderia estar mais errado, né. A gente Uhum, já contratou biólogos, já contratou físicos, fisioterapeutas, veterinários. Pessoas que tinham estudado totalmente assuntos fora do mercado e se enquadraram muito, muito bem dentro, né, da cultura que a gente estava propondo, porque a gente conseguiu, de certa uhum, forma, enquadrar isso, né, o propósito que a gente tinha versus o propósito de vida da pessoa, então eu acho isso muito interessante. Antes da gente falar um pouco de você junto com a Marcos Martins e você me contou uma curiosidade que eu não sabia, né. uhum, De onde vem o nome Recultura, né? Recultura vem de rec, de gravar, cultura, né? E aí, né, de reescrever, reprogramar, uhum. editar. Aí você me falou que esse termo já é usado no mercado. Sim, Conta pra mim já essa é. curiosidade, porque essa pra mim é nova. Assim, eu falei assim: "Nossa, ele já está, assim, já na última tendência, né". Recultura na verdade que é uma se a gente puder sintetizar, uma transformação de cultura, né. Qual que é a diferença de cultura e de recultura? A cultura é o que está instalado, a recultura existe uma necessidade da gente olhar para a cultura que está instalada e fazer uma transformação. E normalmente, isso se dá por alguns motivos. Por exemplo, num processo de fusão e aquisição, a gente tem, culturas diferentes, como que a gente transforma essas 2 culturas em uma única, né. Ou a gente tem, sei lá, uma mudança profunda, né, uma empresa ela estava indo para um segmento e está virando a curva e está se modernizando e indo para outra configuração de serviços prestados. Ou a gente está olhando para a nossa cultura, eu falei: "Nossa, existe um engajamento muito baixo. A gente precisa transformar isso para que, essa cultura
baixo engajamento, a gente precisa entender essas causas. Então, é uma transformação de cultura realmente, tá? Então, eu até falei, nossa, que bacana, né? Recultura, uma coisa muito, muito já de um tema assim de recursos humanos, de pessoas, né? A gente é inovador, mas É, essa foi sorte, foi essa foi sorte, sorte, foi né? um jogo de Aham. palavras. Inclusive, você tá na Marcos Martins Advogados, no grupo MMA, e eu tenho conversado com alguns profissionais, né, sócios e até mesmo advogados do segmento jurídico e pleonasmo, né. Uhum. Mas um desafio que esse pessoal tem enfrentado é o modelo de carreira de escritórios de advocacia, que era aquele modelo que eu entro hoje no escritório como um estagiário, trainee, vou ficar 20 anos, aí daqui a 20 anos eu me torno sócio. Uhum. E hoje, conflito geracional, as novas gerações, ninguém tem paciência de esperar 20 anos para conseguir algo, né, relevante. Às vezes a pessoa com 1, 2 anos já quer alguma coisa ali. Você percebe esse desafio, concorda com isso? E como que você acha que os escritórios ou os outros, empresas do segmento jurídico podem resolver ou enfrentar esse desafio? Realmente há uma mudança bastante grande, né, se eu pegar a experiência clássica de escritórios, é você começar como estagiário e ficar 16 anos, 17 anos ou até menos, dependendo da trajetória, e se tornar sócio. Cada vez mais a gente está vendo, a gente sempre fala muito sobre a geração Z, eu acho que a geração Z trouxe, alguns desafios e muitas coisas que a gente precisa aprender, mas uma das coisas que a geração Z tem, é, assim, não ter uma confiança muito cega aonde você está. Então, ela está sempre criticando, e, Sim. né, e isso significa que ela vai querer experimentar, é uma geração mais aberta a experimentar, né. Se eu Uhum. pegar a geração dos meus pais ou até a minha, a estabilidade era algo que era, importante. Hoje em dia, a estabilidade para essa geração, às vezes, até tem uma conotação não tão boa, né, É, eles querem experimentar, eu acho isso muito bacana. O que eu acho que não é ainda um movimento super consolidado, mas o que eu percebo é que essa carreira talvez não seja em um único escritório. O advogado, o estagiário, eles vão ter múltiplas, experiências, dentro do setor jurídico, em um escritório de advocacia, às vezes até fora do escritório de advocacia, vai para o cliente ou vai para a área pública e pode voltar. E eu acho isso muito positivo, eh, dessa curiosidade da gente, como escritório, entender, o que faz sentido para as pessoas que estão no escritório, naquele momento, providenciar o máximo de aprendizado e desenvolvimento, e deixar as portas muito abertas para talentos que a gente tem mapeado. Então a gente vai ter que acompanhar essas pessoas onde elas estão indo. é. E eu acho muito interessante esse movimento também, porque uma coisa que a gente aprendeu no tempo que a gente passou, com o Google for Startups aqui no Brasil, é que essa complementariedade, essa multiplicidade de talentos, de pessoas, de saberes, ela ajuda muito tanto na cultura quanto no resultado, né. Então, uma pessoa que está dentro do escritório 20 anos, ela pode sim passar por várias áreas, vários locais, mas uma pessoa que passou por 2, 3 escritórios, ela pode ter outras formas de ver isso também, né. Eu acredito que as 2 formas são válidas, né, escritórios, proporcionam sim, se você vai ficar dentro de um escritório, ele proporciona sim você ter vários gestores, ver temas diferentes e clientes diferentes. Mas também, essa múltipla experiência em outras empresas também traz, aprendizados importantes. A gente está falando de cultura e cada empresa, cada escritório, tem uma cultura diferente, isso enriquece, né. E eu acho que também é muito fácil a gente administrar os iguais, tanto que em recrutamento de seleção eu falo: "Gente, um time de alta performance também é um time diverso, a gente não pode Verdade, contratar o espelho, a é gente tem que verdade. olhar, talentos, sejam eles como eles forem". Então, a diversidade, ela realmente ela exige uma gestão muito mais atenta, mas ela traz resultados espetaculares. Sim, sim. Eu sou gratamente casado com a gestora de RH, te amo, Bárbara. E muitas vezes ela falou isso pra mim, né, falou: "Marcos, você não aguentaria trabalhar com mais 2, 3 pessoas". Então, aproveita, né, que as pessoas elas têm seus pontos fortes, pontos fracos, pra tentar extrair sempre o melhor, né, de cada uma delas. Uhum. Tamanho que tá a tua equipe hoje? A minha equipe, ela tem somos em 5 pessoas, né, nós atendemos basicamente antes quando eu ingressei, nós éramos do grupo, né, Amorim da Costa, e a gente fez uma reestruturação e a gente está hoje dedicado pra a estrutura do Marcos Martins Advogados. Sim. Então eu tenho 2 recrutadores,
uma pessoa para a área de departamento pessoal, que é Hum. sua amiga do peito também, né, conversa bastante com você, Sim, sim. e uma pessoa dedicada para desenvolvimento organizacional. Legal. E o tamanho da equipe como um todo? Da equipe toda do escritório, a gente está aproximadamente 100 pessoas, né, mas a Uhum. maioria desse contingente é de advogados dentro das 4 áreas, empresariais que a gente atende, né. Então nós temos uma equipe, trabalhista, uma equipe de societário, M&A, uma de tributário e uma de contencioso civil. A maioria do time, acredito eu, são profissionais da área jurídica mesmo, Sim, sim, a os maioria profissionais da advogados. área jurídica, exato. A gente tem conversado aqui com desde empresas com 15 colaboradores até acho que a maior, cerca de 500 colaboradores. Existe um momento certo para começar a se tratar os assuntos de cultura dentro da empresa, ou uma forma certa? E como que o RH, que o pessoal tem chamado muito aí de business partner, né, Uhum, pode influenciar nesse processo, nesse movimento? Por que da pergunta? Eu tenho visto muita gente colocar muito esforço para documentar uma cultura e que nem sempre é a cultura de verdade. Não se uhum. refletiu a respeito daquilo. Como é que você vê isso e se existe esse momento certo para começar a ter esse assunto de cultura dentro da empresa? Eu acho que a cultura ela tem que ser, começada desde da fundação, né, assim, Hum. quando você está criando uma empresa, o que que você quer, né, da sua empresa, né, Uhum. como que vo o que que você imagina quem chegar vai encontrar aqui, né. A documentação simples, ela não ela é é o que eu falei, né, ela é um slide, ela é um quadro, ela é de fato uma série de papéis, mas se ela não está no dia a dia, nas práticas, né, a documentação deveria ser, mais uma diretriz, mas a gente tem que viver isso, né, a gente tem que estar com essa cultura dentro, com a forma, aprendido dentro da gente, né. E aí eu Uhum. acho que o papel da liderança tem um papel bastante preponderante nisso, né, da gente, ficar muito vigilante de como as coisas estão acontecendo. Eu sei que o dia a dia, às vezes, tira a gente de aspectos que são, eh menos operacionais, mas é importante estar vigilante sempre para a cultura sim, acho que Tá. isso é primordial. Talvez o que não pode acontecer é uma empresa de início de carreira querer ter um manual de cultura de Não, não vai 150 funcionar. páginas, A não vai. gente tem que adaptar, né, cada empresa tem o sua maturidade, né. Uhum. Eu acho que, ter tudo documentado do dia zero não, mas eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer, assim, documentação é uma coisa que precisa quando a gente cresce bastante e a gente tem, eu estou recebendo pessoas, como é que eu vou apresentar a empresa? É. Que está o manual de cultura, que é o que a gente faz, quando você for atender o cliente, você atende dessa forma. Hum. Numa startup ou alguém que está começando agora, eu acho que não há uma necessidade de ter modelos super sofisticados. A gente só precisa saber o que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E eu acho que é isso que tem faltado para muitos empreendedores que, estão falando sobre cultura, né. Qual que é o propósito da tua empresa, né. Eu Exato, montei a empresa para quê? O que que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? exato, é. Como que a gente vai trabalhar aqui, né? Eu vou trabalhar com você de que forma? A gente vai ser mais informal, a gente vai ser formal, a gente vai, atender o nosso cliente de que forma? Como que a gente trata o mercado externo, os nossos fornecedores? Tudo isso transpira, né, É. sai nos poros. O que que eu aceito? O que que eu não aceito? O que que eu Exato. incentivo? O que Né. que é negociável, o que não é negociável, isso precisa estar É, muito claro. perfeito. Vamos falar um pouco do mercado de benefícios, porque eu acredito que ele tem alguma influência, né, ou muita influência sobre a cultura. Esse mercado tem crescido muito, e eu particularmente tem pessoas dizendo isso e eu não acredito, que benefício substitui salário. Isso para mim é uma maior bullshitagem que existe. Uhum, Mas eu entendo também que o benefício é uma forma de viabilizar algo para o colaborador que também seja bom para a empresa, porque o benefício ele tem as suas vantagens, as formas que ele consegue trazer e às vezes ele consegue trazer economia de escala, ele consegue trazer redução de carga tributária para a empresa também, né? E acho que isso seria até importante que o colaborador entendesse, né? Por que que a empresa ela investe em benefícios? Como é que você tem enxergado hoje pacote de benefícios dentro de estratégia de recrutamento e seleção e até mesmo na construção de uma cultura? olha, eu acredito que o benefício tem um papel preponderante, né, assim, acho que, as perguntas que eu mais recebo quando eu estou recrutando, é assim: "Ah, salário e os benefícios", né, É. porque alguns benefícios são realmente extremamente importantes. Agora também, essa, multiplicidade, essa variedade de benefícios é algo que eu vejo com muito bons olhos. Eu trabalhei em empresa que a gente oferecia previdência privada, e os jovens não queriam.
Mas Daqui a 40 ele tudo anos. isso, por exemplo, eu falei, é isso que eu falava, quando você tiver 40 anos, você vai se preocupar. É, Mas, eu acho que a gente tem que, pensar que, quais são os benefícios que têm apelo para cada público que eu tenho dentro da minha empresa. E o benefício é sim uma forma de cuidado com as pessoas que estão lá, isso. né. Então eu acho que, é um componente, importante. A empresa ela tem realmente muito mais escala, né, para você negociar com o fornecedor do que eu use ir ao balcão de uma, por exemplo, de um plano médico, de qualquer outra coisa. Então, Claro. a gente é uma forma sim de proporcionar um bem-estar e, acaba assim engajando as pessoas e até na retenção, né. Sim. Então eu vejo que esses desenhos mais modernos de, eh, você pode, olhar dentro da meu ponto da minha vida, quais são os benefícios que fazem sentido para mim, e a gente fazer essa composição. E ainda bem que a gente tem agora uma oferta muito grande, né, de possibilidades de ter uma variedade de, benefícios e muito de bem-estar. A gente fala muito de bem-estar hoje em Sim, dia, né, sim. E esse é realmente um desafio, né? Pensando por essa ótica, eu tenho uma empresa que tem colaboradores que são jovens, eles estão preocupados com uma linha de benefícios. Eu tenho, preciso ter profissionais sêniores na minha empresa que demanda já uma certa idade, um certo tempo de carreira. Outros benefícios podem ser Uhum. mais interessantes Exato. dentro do pacote. Ou até, se eu sou casado, a minha esposa ou meu marido tem um conjunto de benefícios e aqui eu tenho outros, a gente complementa o familiar dessa forma, né. Sim, sim. O que que você tem visto no mercado, ou até mesmo algum case bacana, cultura que você viu, poxa, isso aqui se não fosse a cultura teria causado um problema, ou isso aqui só aconteceu porque existe uma cultura implementada, documentada ou entendida sobre as pessoas? Eu acho que a gente tem vários, né, assim, o Google é um clássico, né, eu acho Uhum, que, eh eu vou falar de uma experiência que eu tive, vou falar da Arthur Andersen, uhum. né. Quando eu trabalhava lá, a gente era a época do crachá ainda, as pessoas saíam com o crachá, porque tinham orgulho, orgulho de trabalhar lá, né. E quando aconteceu tudo que aconteceu com a Arthur Andersen, né, que teve, aquele problema que começou lá fora, e acabou fechando a empresa em muitos lugares, as pessoas sofreram, assim, eh, como se eu tivesse perdido um ente querido, porque a empresa tinha um papel muito preponderante. Agora, se a gente vai para exemplos mais modernos, né, se a gente perguntasse para algumas pessoas, fizesse pra algumas pessoas assim: "Olha, você gostaria de trabalhar no Google?", muita gente fala assim: "Opa, quando que eu começo?", né. É, Então, e fez sentido, né, para muita gente, porque, dá uma exposição internacional, uma aceleração de carreira, tem muito do que a gente acabou de falar, de benefícios que são complementares, então, a academia está lá dentro da empresa, então, assim: "Nossa, isso aqui é sim, é um one stop shop, eu chego, já tem tudo aqui". Então isso é, influencia, assim, é visto como modernidade, como uma coisa mais à frente, né. é. No nosso processo seletivo tinha uma etapa que era a conversa com o fundador, ou seja, uma conversa que eu conduzia com quase todos os candidatos que chegavam na fase final. E uma das perguntas que eu sempre fiz é: se você pudesse trabalhar em qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, sem barreira de linguagem, sem questão de localidade, qual empresa você trabalharia? E a resposta era quase que unânime, né? Google, Nubank, uma outra grande empresa também, o pessoal geralmente falava. E eu comecei a achar interessante, comecei a perguntar, mas por quê? Né? Uhum. Quanto que paga? O que que faz, né? E muitas pessoas nem sabiam e por causa da cultura dessas empresas, né, sempre diziam que queriam trabalhar lá. Porque as pessoas que estão lá falam muito bem, né, então É, tem algum valor que é entregado para a pessoa que está lá e isso sim, faz sentido, né. sim. Parte da identidade da pessoa, né. Uhum. E hoje, na tua atuação, você está participando do momento, né, pós-fusão de 2 escritórios. Como é que tem Exato. sido o desafio hoje de, fazer a recultura disso? Exato, é. Na verdade a gente incorporou um escritório e eu acho que a gente até estava conversando, né, que, quando a gente estava planejando a incorporação, a união dos 2 escritórios, a gente falou: "Ó, a gente vai ter que fazer um projeto de cultura assim que vocês chegarem", né. Então a incorporação aconteceu em janeiro, disse: "Ah, lá para março a gente começa um projeto de cultura", aí por vários, situações, né, tanto da operacionais,
da integração realmente, né? Quando a gente coloca a integração, a gente vê os sistemas jurídicos se conversam, financeiros se conversam, então Sim. tinha muita coisa para arrumar. Mas o que a gente percebeu, eu até brinquei, né? Assim, todo mundo que já foi casado, o primeiro ano foi um desafio. Não É, foi, assim, é uma adaptação. sim. Então, eu acho que se a gente tivesse começado, não foi, vamos lá, intencional, mas se a gente tivesse começado o projeto de cultura lá no primeiro semestre, talvez o resultado fosse diferente, a gente deveria talvez andar e voltar para a gente retomar alguns pontos. O fato da gente se conhecer melhor agora, né? A gente já está finalizando quase o primeiro ano, a gente já sabe melhor como cada um opera. E é uma situação nova tanto para nós, do Marcos Martins Advogados, quanto para a Bart Fará. Então, são situações que a gente nunca viveu, e como que a gente retoma daqui, como que a gente constrói. Então, tem temas como entender do próprio doutor Marcos, que é o sócio fundador, o que que ele gostaria de deixar de legado, eh, fazer essa junção com os sócios, os demais sócios, outros 4 sócios que estão lá, como que isso se conversa com eles e como que a gente que história que a gente quer no futuro, perceber, né, a cultura uma coisa é o que a gente, gostaria, né, outra coisa, como as pessoas percebem. Então a gente tem uma parte importante de mapeamento para entender, para olhar todos os gaps que tem entre a cultura desejada pelos sócios e a vivida, como que a gente trata isso e como que a gente desdobra isso para que isso seja vivência realmente nossa. Eu não tenho que ficar, eh, assim, não é um slide, é uma coisa que a gente algo que a gente vai viver e vai transformar, do nosso dia a dia. E como eu falei também, a gente tem que olhar a jornada do cliente, né, o cliente vai perceber como que é a nossa cultura, isso exala, né, como que a gente garante isso. Você deu um exemplo, o Dr. Marcos, ele gosta sempre de percorrer a uma milha a mais, né. Exato, é. Nós fizemos um projeto de rebranding, eu nem estava no escritório ainda, e a característica do doutor Marcos, a forma de ele atender é algo que é muito valorizado pelos clientes, né. Essa parceria, essa milha extra de encantar o cliente. Então, a gente já sentia, mesmo antes da incorporação, a necessidade, vamos lá, subproduto desse projeto de rebranding, como que a gente vai pensar nessa cultura para que ela realmente seja válida para desde a pessoa que a gente contrata como estagiário, a nossa recepcionista, os sócios que nós viéssemos a contratar ou até nesse escritório de incorporar, como que a gente traduziria isso? Então a gente já sabia que tinha que fazer esse projeto, porque é algo que o mercado valoriza e os nossos clientes valorizam, né? Sim. Esse atendimento com qualidade, excelência, parceiro do cliente e com encantamento. As pessoas: "Nossa, que atendimento perfeito". Então é isso que a gente também já tinha percebido, né. E até para crescer, né, a gente fala muito de cultura tentando, colocar isso na caixinha do RH, uma caixinha de gestão, caixinhas que são mais internas, mas como você disse, acho que o principal, eh, percebedor da cultura é o cliente, né. Exato. Então você deu um exemplo do extra mile, né, se o fundador ele tá acostumado a fazer esse extra mile, chega um momento que o fundador não consegue atender mais sozinho todos Exato, os clientes. E aí, para de ter o extra mile, o cliente exato. percebe imediatamente: "Opa, Uhum. espera aí, alguma coisa tá diferente", né. Então a cultura, mais uma vez, está mais do que provado que, não é algo bonitinho para estar documentado, Não, é algo que te ajuda até no crescimento da empresa, do negócio, da instituição. exato, eu acho que isso é bastante importante, ela tem que estar ser uma vivência, se ela não é uma vivência, ela não é uma cultura, é um desejo só. Um assunto que, conversa muito com cultura é a governança, Uhum. né, que diz muito respeito aí a, às vezes, uma parte mais de compliance, uma parte mais núcleo duro da empresa, mas justamente como as decisões vão ser tomadas ali no dia a dia, né. Como é que essas coisas estão relacionadas, né, cultura e governança? Como é que eu faço essas 2 coisas conversarem, tiro o melhor proveito das 2 que, às vezes, parecem ser antagônicas, mas na verdade eu acredito que elas andam lado a lado? Na verdade, eu diria que uma é seguimento da outra, Sim. né. Na hora que a gente tem uma cultura e o que a gente quer, tá bom, como é que vai ser a governança dessa empresa que atende essa cultura, né. Então, passa sim muito por questão de compliance, da gente ter, mecanismos de que os nossos fornecedores não vão, por exemplo, ser fornecedores que a gente fala: "Nossa, vai ter um escândalo aqui", ou como que a gente contrata serviços, etcétera, se a gente segue todas as regras que são necessárias para a área de atuação, mas muito também como vai funcionar. Então, numa empresa de sociedade, que é o que eu tenho mais experiência,
Como eu trabalhei em empresa, num escritório de advocacia, tinha 80 sócios quando eu estava lá. Se não tiver governança, não É funciona. muito cacique, né? Exato, né. Então, principalmente no modelo de sociedade, a governança ela é extremamente importante. Quais serão os comitês, né, ou empresas muito grandes, né, corporações assim, quais serão os comitês? Como é que a coisa vai funcionar, né? A gente vai ter um comitê executivo, a gente vai ter um comitê de atendimento ao cliente, a gente vai ter um comitê, de pricing, por exemplo. Então isso é importante, né. Então, também é um projeto que a gente vai começar o ano que vem e que vai andar um pouquinho deslocado do que a gente está fazendo Que agora, mas legal. é importantíssimo essas 2 iniciativas se conversarem. Legal. Eu nunca tinha me atentado para a importância, né, de governança dentro de cultura, mas você falando agora, eu lembro que no manual de cultura da nossa empresa tinha um capítulo justamente sobre como tomar decisões, né. Uhum, Então a gente dizia, né: "Ah, chegou uma decisão, né, eu não estou com o meu gerente, eu quero tomar essa decisão agora", ou ela precisa ser tomada nesse momento, como que eu decido, né. exato. Então, mesmo sem saber, a gente já tinha algo de governança ali desde, do dia zero. Eu acho que é algo assim que o empreendedor ele é intuitivo, né, faz muita É, coisa na intuição, mas depois a gente precisa só dar nomes e claro, fazer as coisas certinhas, né. claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu entendo a cultura, às vezes, também como, né, um delimitador, né, de regras do jogo ali. Muitas vezes ela vai falar aquilo que a gente quer que seja feito, mas muitas vezes ela também vai deixar muito claro aquilo que a gente não aceita. Como que a cultura, ela expele pessoas ou ela evita situações e comportamentos que eu não desejo ter na minha empresa? É. A cultura é algo coletivo, mas o coletivo é feito de indivíduos, Sim. né. Então, se, se eu tenho, alguma divergência muito grande com a como as coisas acontecem, a cultura sim, ela delimita. Então, vamos lá, se alguém é um pouco mais, abrasivo na forma de conversar, e isso não é uma cultura da empresa, né, na hora do relacionamento, isso a pessoa acaba se isolando. Então, a cultura ajuda sim a falar: "Olha, aqui a gente opera dessa forma, dessa outra forma não faz sentido". Então, ou a própria pessoa, fala assim: "Não, aqui eu não combino, deixa eu ir embora", ou, eu os próprios mecanismos, os próprios relacionamentos acabam, expelindo a pessoa. Eu dei a experiência de uma exemplo de uma experiência que eu trabalhei na indústria, de engenharia, e a engenharia, assim, quando eu olhava tinha lá aqueles guindastes é bruto. É, É bruto, né. Então a pessoa que está lá tem que saber que aquele tipo de ambiente atrai um tipo de pessoas. sim. Se eu não combino com esse tipo de situação, tipo de ambiente, eu tenho que saber, né. Então, muitas vezes eu falo assim: "Nossa, mas eu sou mais delicada, né". Tudo bem que eu sou de RH, mas, assim, será que isso combina, né, comigo? Aham. Isso me faz feliz, esse ambiente? Então, a cultura ela acaba delimitando, ou para o bem da pessoa que está entrando e falando: "Acho que aqui eu não combino", ou para o próprio bem do coletivo que está Sim, instalado, né. sim, concordo totalmente. Suzy, você começou muito cedo na Uhum, carreira, porque você me disse que você tem alguns bons anos de carreira uhum, já. E com certeza acumulou muito conhecimento, muita coisa, nessas experiências, né, e como pessoa também. Que dica que você poderia deixar para o pessoal que está assistindo a gente, para as pessoas, tanto para os advogados que possivelmente vão ter que enfrentar alguns bons anos até conseguir uhum. chegar ali na situação de sócio de um escritório, os profissionais de RH que estão ali nesse desafio de lidarem com, pessoas do segmento de serviços, como você disse, é o capital intelectual, Uhum. ou até mesmo para empreendedores, né. Qual que é a dica que você pode deixar para esses profissionais? O que eu diria, assim, a carreira ela exige um planejamento, né, a gente tem que saber o que que a gente gostaria de fazer, como, o que que combina com a gente, quais são os passos. Eu lembro quando eu estava, começando a carreira, eu falei assim: "Nossa", naquela época, né, algumas dezenas de anos. "Olha, eu preciso falar inglês, eu preciso trabalhar em boas empresas, eu preciso ter uma boa formação". Mas tudo isso tem uma pergunta anterior, né, eu preciso me conhecer, né, então autoconhecimento é liberdade, gente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue fazer esse planejamento e consegue também, ao longo da carreira, entender o que faz sentido e o que não faz sentido, né. Eu trabalho com uma consultora que ela mostrou uma consultora que ela demonstrou um slide que é
como peças de quebra-cabeça e que Sim. tem que se encaixar. E a pessoa, assim, ela não tem aquele encaixe direto, então ela começa a se cortar, É, né, para poder caber. Só que quando você vai ver, você está sangrando, porque você não está cabendo, você não se conhece, você foi para uma linha de caminho que aquilo lá não faz sentido para você, né. Então, eu acho que autoconhecimento para você planejar essa carreira é a ponta de qualquer carreira. Eu vejo, meu filho agora, ele falou assim: "Mãe, eu queria fazer um teste vocacional". Eu falei assim: "Filho, vai fazer, porque isso vai te dar", e ele até ficou preocupado: "Mas vai cair matemática?" Eu falei: "Não, filho, não vai cair matemática. É um teste para você se conhecer, para você olhar o que você tem, que está esbanjando em você, e aham, o que falta. Porque o que falta, a gente tem que ser feliz com quem a gente é, sim. mas o que falta é a casca de banana". Eu falo assim: "Olha, então se eu não sou uma pessoa organizada e dentro das coisas que eu preciso fazer existe organização, isso aqui eu preciso prestar atenção, que Aham. não é natural, não está sobrando em mim", né. Então, eu acho que autoconhecimento é a dica principal. Se eu puder dar meus 2 centavos, né, uma coisa que eu tenho aprendido muito recentemente é que as pessoas elas querem causar mudança colocando coisas novas. Só que não existe espaço para coisas novas se você também não conseguir tirar algumas coisas velhas, né. Uhum. Então, a dica também seria isso, né, antes de É colocar ser coisas adaptável, novas, é. o que que tá lá dentro que não tem espaço mais que você Uhum. precisa tirar. Suzy, muito obrigado pela conversa, um prazerzão receber você, um papo muito legal. E o pessoal que quiser encontrar você, quiser fazer perguntas, trocar uma ideia, manter networking, como que te encontra? É mais fácil no LinkedIn, é Suzy Garcia, Suzy Aham, Garcia, é muito fácil me encontrar, sim. tá. Eu digo que eu sou quase antissocial nas redes sociais, né, mas o LinkedIn é a forma mais fácil de me encontrar. Tá bom, quer deixar um recado final pro pessoal? Ah, assim, eu acho que foi muito bom esse papo, acho que é importante, né, as pessoas cuidarem da carreira, cuidar de cultura, assim, é um prazer falar sobre esse assunto e, espero que a gente se encontre aí na na vida profissionalmente. Suzy, muito obrigado pela participação, por aceitar nosso convite. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Fica o convite aí para compartilhar com outros empreendedores, outros profissionais de recursos humanos ou pessoas que têm interesse por esse assunto aí de cultura, de performance, de resultados. E não se esqueça de seguir, né, o Recultura nas nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify também. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para vocês.